Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Autoridade e hoje eu estou recebendo aqui uma autoridade em arquitetura e urbanismo, Marcela Porto. Seja bem-vinda, amiga, tudo bem? Tudo jóia, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha vida profissional, de falar um pouquinho sobre arquitetura. É um tema que é sempre muito interessante, né? Todos nós precisamos reformar, todos nós temos casas, todo mundo fala de arquitetura, a gente vive a arquitetura. É uma das maiores, das primeiras necessidades, né? Um aconchego, né? Um lar, né? Acho que é a primeira, você já viu falar daquela pirâmide de Maslow, acho que fala que a primeira necessidade é uma casa, né? Um lar, um teto. Uhum. Então todo mundo precisa, não tem jeito, né? E a gente se conectar com o ambiente que a gente vive é fundamental. É só experimentando ter um cantinho projetado, gostoso, para saber o que é viver num ambiente assim que foi projetado para você. Mas isso é muito interessante, né? A gente vai falar sobre isso, mas normalmente as mulheres se preocupam mais com isso do que os homens, né? Tem lógica ou não? Olha, você sabe que eu tenho clientes homens, isso é muito interessante. Eu tenho um cliente em especial que eu acho que ele tem um hobby, que é reformar. Ele mal termina uma casa, ele quer se mudar e reformar outra e ter o prazer eu acho isso, né? Que ele tem esse prazer de sentir o gostinho da casa nova, o aconchego e quer viver isso de novo. Que eu já vou falar que muitos homens, eu mesmo já falei isso, já vi, a gente já brincou sobre isso com alguns amigos, né? De que o homem, cara, se tiver um colchão no chão, uma geladeira, uma TV, ele se vira, ele mora, né? Ele vive. Mas aí quando vai se casar, vai ter uma família, tudo muda, porque a mulher vem, né? E a mulher, ela se preocupa muito mais, né? Com tudo, e daí tem filhos, né? Então tudo muda. A mulher, ela já vem com essa preocupação. Mas o homem que vive a experiência, ainda que solteiro, de ter o seu ambiente reformado, de ter ele feito para você, conforme as suas necessidades, o aconchego de uma casa bem projetada, ele passa a entender que existe uma outra realidade. Exatamente. O conforto, né, é igual o paladar, né? Paladar não retroage, né? Quando você descobre, né, essa vida mais organizada, mais projetada, mais planejada, é infinitamente melhor. E são detalhes básicos, como a escolha da cor da iluminação. Interfere completamente na sua paz de espírito, acredite. Não sei se você sabia disso. A luz mais amarelinha, né? Traz um conforto, e as pessoas são muito... Quem nunca contratou um arquiteto, nunca pesquisou, se ele for lá numa loja de iluminação, comprar iluminação para casa, ele vai comprar branca, porque eles vão oferecer a branca. Isso é o praxe. E já com o mínimo conhecimento aí, quando a gente sabe que para casa a gente tende a usar mais a luz amarela, né? Que ela traz esse conforto, então isso muda completamente a vivência da casa e a sensação que a gente tem sobre os ambientes. Mas voltando um pouquinho. Marcela, você é paulista? Paulista de Assis, né? Eu já me considero mato-grossense, já comi cabeça de pacu, fiz 3 cuiabano. 3 cuiabaninhos? 3 cuiabano, então eu já me sinto mais daqui do que qualquer outro. Que legal, faz quanto tempo você já está em Cuiabá? Olha, eu cheguei no Mato Grosso, eu tinha 17 anos. Caraca. Desculpa, não sou tão velha posso assim, perguntar né, a sua idade? 39. Minha idade você tem. O Alan também tem 39, né? O Alan tem 39. 39, minha idade também. Mas ele faz 40 esse ano, eu já fiz. Existe essa diferença. Pô, você chegou com... 18 anos. E terminei o colegial e vim pra cá. Por que você acabou vindo pra Cuiabá? Família? Minha família toda é de Assis, interior de São Paulo. E a minha mãe, o marido dela, comprou terra em Campo Verde, quando Campo Verde ainda era de terra. E aí minha mãe veio e meu pai não deixou eu vir, porque meus pais são separados. Sim. E porque achava que aqui tinha onça, no meio da rua. Mal imaginava ele que minha vida inteira ia ser aqui, né? E meu pai relutou para que eu viesse para cá. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, não, eu quis vir para ficar mais perto da minha mãe. Ela em Campo Verde? Em Campo Verde. Entendi. E meu pai sonhava que eu fosse fazer o USP. E eu acabei... E assim, pro orgulho dele, eu me formei aqui, né? Tenho as minhas raízes profissionais matogrossenses. E enfim... Tracei toda a minha trajetória profissional aqui no estado de Mato Grosso. Que legal, cara. Então, Campo Verde fica pertinho de Primavera, que é a minha cidade. Eu nasci em Primavera. Minha mãe mora lá. Em Primavera? Campo Verde? Campo Verde. Campo Verde. Mora lá ainda? Mora. Que legal. É uma cidade maravilhosa, né? Muito gostoso. Né? Pequenininha, mas gostosa. Você vai pra lá de vez em quando?
passar um tempo lá? As crianças amam, né? Aquele ar de interior, de ficar brincando de bola na rua, que é uma coisa que a gente não tem aqui. Nem fala isso. Moram em apartamento, não sabe o que é isso. Então, eu tava falando com a minha esposa esse dia atrás sobre isso. Eu cresci brincando na rua com força. Cresci fazendo arte, andando de bicicleta, andando descalço, arrancando a tampa do dedão, machucando o joelho. Gangue de rua, brincando de esconde-esconde até altas horas na frente de casa. Então, assim, brinquei. E hoje, cara, meus filhos, minha filha já tem 6, meu filho tem 2. Eles não sabem o que é isso. A não ser quando vai pra casa da avó que brinca ali, mas não sai pra rua. E o que é liberdade, né? De poder sair pra lá e pra cá. Não vão nem conhecer, nem andar de bicicleta direito. Minha filha nem tirou rodinha ainda e vai andar onde? Entendeu? Você vai para um parque, vai para algum lugar andar, né? Mas não tem o hábito, né? Isso é louco, né? De pensar. É completamente diferente, né? E a gente está numa capital que é uma capital ainda interiorana, com áreas de né? interior, Porque né? é uma cidade pequena, Cuiabá, né? Relativamente, né? Dizendo. Mas... E aí, você se formou na Unemat. Isso. Aqui, Cuiabá? Onde que foi? Barra do Bugres. Barra do Bugres. Aí você ia estudar lá ou era à distância? Não, eu morava lá. Você foi morar lá para estudar? Fui morar lá. Que legal. É porque, assim, a gente lá na época que eu estudava no meu colegial, meu pai tinha a mentalidade, assim, de que mudou muito hoje em dia, né? A gente já pensando na questão política que a gente está no nosso país, enfim. Mas naquela época, no auge dos meus 15, 16 anos, a faculdade pública era, tipo, sucesso na vida. Entendi. E meu pai só aceitaria eu vir para cá se fosse para uma faculdade pública. Então, assim, ou eu vinha para faculdade pública, ou eu ia ter que ficar lá. E eu queria muito vir mais perto da minha mãe. E aí eu prestei a Unemat, que era uma estadual, né? E passei. Aí fui lá para Barra do Bugres. Cidade que eu tenho muito orgulho, porque é uma faculdade excelente. E eu... Deu toda a minha formação profissional lá. E Barra do Bugres é uma realidade bem diferente já, né? De Campo Verde, daquelas cidades ali, né? Bem de Primavera. Diferente, bem diferente. Ali precisa bastante de arquiteto, né? Precisa. Bastante investimento. Bastante investimento. Ô, Marcela, e aí, assim, o início da sua trajetória como arquiteta começou aqui em Cuiabá? Não, vamos lá. Eu sempre tive uma raiz firmada com o público. Eu brinco que eu sempre tentei fugir dela. Fugi definitivamente há 2, 3 anos. Mas eu sempre tive a minha raiz. E desde da minha época de universitário, eu sempre estive conectada com prefeitura, com eventos. Eu que organizava... Sangue, acho que era do sangue. Alguém precisava pedir patrocínio para viagens da faculdade, era eu que ia lá falar com o secretário, falar com o prefeito, falar. Então, eu sempre tive... Desenrolada. Sempre fui desenrolada, sempre resolvi os problemas da turma, com essa questão das articulações que eram necessárias. E quando eu me formei, eu já estagiava, e aí, devido também a essa articulação, consegui um estágio na prefeitura. De Barra do Bugres? De Barra do Bugres. E comecei a estagiar lá. Quando eu formei, eu passei a trabalhar lá como arquiteta. E eu trabalhava lá, prefeitura, acho que trabalhava meio período. Eu falei, preciso me virar, né? O que eu vou fazer a mais? Muito tempo livre. Barra do Bugres tem muito o que se fazer. Tem shopping, não tem... Falei, vou fazer alguma outra coisa. E aí prestei um seletivo para dar aula na faculdade como professora substituta. E passei a dar aula na universidade, na Unemat, onde eu me formei. Aí já comecei a estudar, fazer pós-graduação. E aí foi minha primeira experiência como professora. Então, aí, além de arquiteta, eu sempre fui professora universitária. Eu comecei aí uns 2 anos depois de formada, como professora substituta, e acabei dando aula por muitos anos depois. Que você lecionava? Dei aula de várias disciplinas de projeto, já dei aulas para as engenharias, para licenciamento ambiental, porque a minha vida profissional, já aqui em Cuiabá, também me conduziu para esse conhecimento. E aí eu dei aula para curso técnico também, dei aula no IFMT, na Unic. Caraca! Dei aula em vários lugares, é algo que eu gostava muito. E, infelizmente, tive que parar de dar aula quando as minhas crianças vieram. E aí, à noite, eu tinha que ser delas, eu dava aula no período noturno. Os cuiabaninhos. Os cuiabaninhos vieram. Que legal. E aí, quando é que você veio para Cuiabá? Aí eu fiquei 1 ano e pouco em Barra do Bugres ainda.
E aí recebi uma proposta para vir trabalhar na prefeitura de Cuiabá. Isso, Quem era o prefeito? Chico Galindo. Chico Galindo. Chico Galindo. E aí fui trabalhar na aprovação de projetos, acabei virando diretora de projetos urbanísticos lá. Isso, assim, eu tinha 2 anos de formada, mais ou menos. 2 anos e pouco. E aí foi que eu comecei a desenrolar a minha vida toda dentro do público. Foi quando eu vim e assumi a diretoria. O Chico já estava, acho que no finalzinho da gestão dele. 2000 e... Você lembra? Que ano foi? Ah, não lembro. Ah, também não lembro. Tem que buscar muito aí na memória. E aí, logo em seguida, veio o Mauro. E Mauro assumiu com os projetos mais mirabolantes aqui em Cuiabá. E foi quando a gente assumiu aí várias responsabilidades, né? Aí formamos uma equipe de projetos. Aí o Mauro fez uma equipe de projetos especiais para tratar de projetos estratégicos da gestão dele. Né? A gente sabe que aqui em Cuiabá a gente tem o Parque das Águas, tem o projeto do Porto, que infelizmente não foi completamente finalizado na gestão dele. E infelizmente... Qual? Aquele lá do... O do Porto. O Mercadão. Não? O da Orla. Da Orla, Ah, tá. Isso, da Orla do Porto. Foi um projeto que foi muito legal. A gente chegou a finalizar o projeto, mas infelizmente a gente sabe que tem esse problema de mudança de gestões e política e descontinuidade, às vezes, de alguns projetos. Silmeira, né? Esse projeto do Mauro não vou terminar. Infelizmente, a gente sabe que tem isso. E quem perde é a população. Né? Uma tristeza. Mas a gente tem projetos... E você esteve à frente dessas obras? Sim, eu era diretora de projetos e a gente formou as equipes técnicas que elaboraram esses projetos. O que o diretor de projeto faz? Olha, é tanta coisa, a gente tem uma responsabilidade tão grande. É como se você fosse um gestor ali da área. Gestor e tem que fazer esses projetos acontecerem. Correr atrás das licenças, coordenar a equipe técnica, né? Que é óbvio que eu não era sozinha. Tinha uma equipe maravilhosa por trás, junto comigo, desenvolvendo esses projetos, tentando dar resultados rápidos, porque era assim que a gente trabalhava num ritmo que a gente apelidava carinhosamente de ritmo MM. Um ritmo Mauro Mendes, que é um jeito eficiente, mais que eficiente de produzir. Loucura, ele não para, né? Ele tem uma energia assim atrás. Quem que eu escutei? Acho que foi o Alan falando que tá aí indo para o final do mandato e parece que a energia é a mesma de quem assumiu agora, né? E é o final do segundo mandato já, né? Inacreditável. É assim mesmo, então, você que viveu de perto. É um ritmo frenético de projetar. Mas assim, na minha área, pelo menos, é algo contagiante. Porque a equipe sempre se sentiu motivada. E vê as coisas acontecendo, né? E vendo as coisas acontecer. Não vendo o que é uma loucura, né? No poder público, porque normalmente nada funciona, né? Exatamente. A gente é acostumado ao poder público, faz projeto e eles ficam engavetados. Não existiu isso, né? A gente trabalha para ver a coisa virar realidade com o Mauro. E aí a gente ficou na prefeitura, né, conseguimos entregar o projeto do Parque das Águas, que eu acho que hoje é um grande sucesso, né, a população faz uso dele, é uma grande oportunidade de lazer para a população. Então você tem o nominho na história lá do Parque das Águas? Com o maior orgulho. Da hora, cara, que legal. Sim. Parque das Águas... Parque das Águas, na época da prefeitura, o projeto do Porto e tantos outros projetos menores um pouco, né? Alguns tantos que também a gente não conseguiu executar, pôr em prática. E aí acabou-se a prefeitura e quando o Mauro veio a governador novamente, a gente voltou com essa equipe, com projetos. Aí te levou de novo. Aí eu voltei a trabalhar com ele como diretora de projetos. Formamos uma grande equipe que hoje está lá no MTPAR, uma equipe extremamente dedicada, comprometida, que está lá até hoje. Eu saí, mas eles estão lá, continuamos na missão. E iniciei esse retorno no governo por conta do Parque Novo Mato Grosso, que é um grande sonho do Mauro. E é um projeto que
Aí Vem para quebrar toda... Começou lá também? Comecei, sim. Eu vim justamente por conta desse projeto. Eu retornei... O Mauro criou novamente, né, essa equipe de projetos estratégicos, só que agora com outro nome, mas para dar vida a esse projeto do parque, que é um parque que vai beneficiar a população aí de uma forma, não só a população, mas a economia do estado. A economia do estado enfim, vai posicionar Cuiabá como uma cidade estratégica, né, para muitos esportes. Para muitos esportes, coisa, né? Ele está trazendo para a América Latina coisas que a gente não tem, atrativos que não tem. Para a América Latina? É. Olha que legal. Nós temos vários... Qual o tamanho de lá, para quem não... Eu não lembro agora. Não lembro agora. É coisa muito grande. Mas é né? muito grande. É muito grande. É muito grande. E é legal que assim isso traz uma série de atrativos, de esportivos, de lazer, eventos. Eu acredito que o parque vai proporcionar a Cuiabá e ao estado entrar num calendário diferenciado aí. E oportunizar a economia também. É a mesma coisa da crítica que fazem. Por exemplo, eu era fãzaço do VLT, não saiu, mas eu era fãzaço de ter a coisa mais moderna possível, entendeu? Pô, a arena, é massa pra caramba, sei lá, assistir um jogo, né? Numa arena de nível nacional, internacional, né? Uma arena internacional de olha aí, padrão a gente FIFA. Tá recebendo Guns N' Roses exatamente. Aqui. Quem esperava, quem imaginava. Isso, né? E agora, por exemplo, o Parque Novo Mato Grosso, mesma coisa. Muita gente não entende, critica e tal, mas lá na frente a gente vai colher os frutos, né? Vai colher, com certeza. A arena foi chamada de elefante branco por quantas pessoas? E hoje está lá todo mundo frequentando, trazendo, né, grandes times para jogar aqui, movimentando a economia do estado. Que eu acho que assim a gente não observa toda talvez assim os críticos não observem a movimentação que isso faz, né? Não é simplesmente um jogo, não é simplesmente um show, mas existe toda uma... Isso é coisa, cara, que é só quem tem muita visão mesmo, igual um cara como o Mauro, né? Para olhar, saber lá na frente o que vai acontecer, porque a visão pequena é isso, né? Criticar, não, isso aí não vai funcionar, não, o cara já viu lá na frente. Exatamente. Não, ele é extremamente por exemplo, visionário. O pessoal a gente teve lá na Bom Futuro, que é do lado ali, inaugurou o aeroporto Bom Futuro, né? Um aeroporto executível de nível assim tão alto de padrão de excelência em tudo que todo mundo que para ali fica louco, porque não tem nada parecido com aquilo no Brasil. Não tem, aqui em Mato Grosso tem. Nós temos vários potenciais aqui no Mato Grosso, né? A gente é o estado, sei lá, cara, com mais potencial, né, de se tornar a gente é muito rico, né? Nosso agro é muito rico. Nós temos espaço, nós temos gente, a gente precisa aumentar mais, né, o nosso número populacional, né, crescer mais enquanto povo, né? Mas a gente é muito rico. É verdade. Ô Marcela, e assim, muita gente, Marcela Porto, muita gente te liga ao Alan, né? Não sei se todo mundo sabe aqui, mas a Marcela é esposa do Alan Porto, que é secretário de Estado de Educação, grande secretário, inclusive, né? Uma pessoa que tem feito um trabalho maravilhoso, tem revolucionado a educação do Estado de Mato Grosso, é chovendo molhado falar de todas as transformações que estão acontecendo no Estado, principalmente na educação. Mas então você já estava na vida pública antes de conhecer o Alan? Já estava. A gente foi unidos pela gestão do Mauro Mendes. Unidos pela gestão do Mauro Mendes. A gente casou, acho que 2 anos depois da gestão do Mauro. E como vocês conheceram? Num aperto de mão. No trabalho. Vamos fazer um projeto, chamou o Alan, chamou eu, que era diretora. Eu era diretora de um lado, ele diretor do outro. Apertamos a mão. Ele era engenheiro, né? Ele trabalhava como engenheiro? Ele trabalhava como... E aí foi que... Vou para o fim para voltar para o começo. A gente, quando veio o Mauro, ele juntou a gente no mesmo espaço. Ele fazendo a captação de recursos, ele era diretor, não me lembro o nome da diretoria, mas fazia a captação de recursos, e eu executava os recursos. Então foi essa a parceria que virou em casamento. Aí brilhou o zoinho na hora que se viram e tal... Alan, aquele o brasiliense não voltou mais. Aquele moço bonito. Eu acho. Vocês dois são bonitos, vocês formam um casal muito bonito. E aí, nós casamos em 2014. Que legal. 2014. É bastante tempo já, cara. Bastante tempo. Então, 11 anos. 11 anos de casados. E 3 filhos. E 3 filhos. São
Maria Luísa, Lívia e a rapinha do Tacho, o Leonardo. O Leonardo. Ele é enorme. Ele é muito grandão, cara. Quem que é grande assim na sua família? Não. Olha, meu avô, mas assim, os 3 são muito grandes. Eles são fora da curva, assim, da turminha deles. A minha mais velha, inclusive, ela se preocupa, porque ela fala, mas mãe, eu sou muito, muito grande. Que legal. Ai, mas eles são grandão. Ô Marcela, e agora você comentou, né, que você deixou o trabalho na vida pública, né? Você esteve bastante tempo envolta em gestão e tudo mais, gestão pública, governo do estado de Mato Grosso, prefeitura de Cuiabá. E agora você está no mercado atendendo a projetos particulares. Bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, eu entrei no início da gestão do Mauro fazendo a coordenação, sendo diretora desse parque, especialmente entre outras atividades, né, que a gente tinha, entre outros projetos que a gente conduzia. Conduzia também alguns projetos para as prefeituras, enfim. Mas um dos projetos mais importantes que eu dirigi era o Parque Novo Mato Grosso. E esse projeto é um projeto do coração do Mauro, né? E a posição que eu ocupava ali me fazia tirar um tempo muito precioso da minha casa, da minha família. Para acompanhar aquele ritmo, né? Tanto eu quanto o Alan tínhamos uma vida assim surreal, né? Sem hora para nada. E trabalhar com o governador exigia esse full time da gente. Dedicação e eu cheguei total, essa dedicação exclusiva. Para quem acha que funcionário público não trabalha muito. Para quem acha que funcionário público não trabalha, gente, deixa eu te contar aqui. Deixa eu te contar que eu tive que sair. Rola uns burnout, rola umas loucuras. E aí chegou uma hora que eu precisei realmente fazer uma opção entre a minha família e o trabalho. E precisei sair da vida pública, né? E para realizar um outro sonho que eu sempre tive também, de ter os meus projetos particulares. Eu sempre tive, mas eu fazia isso como hobby, né? Eu tinha um tempo livre, eu ia lá, conseguia encaixar um cliente, eu corria. Mas eu tinha uma prioridade, que era dar resultado nos projetos do Estado. E aí, em 2022, quando veio... tivemos uma gravidez que não chegou ao fim, depois engravidamos do Leonardo, foi quando eu falei, não tem como mais, alguém tem que sair, e eu tinha sonhos paralelos, diferente do Alan, né, que o negócio dele sempre foi no público. E aí saí e abri meu escritório de arquitetura, né, e hoje atendo aos clientes, fazendo projetos de casa, reformas, interiores. Bacana. Eu queria só voltar num assunto. Você falou, né, de trabalhar com o Mauro. Como que era, assim, detalhes do Mauro nesse dia a dia? A gente falou um pouquinho do quanto é corrido, mas como que era lidar ali dentro? Você ficava próxima e conta alguma história assim meio louca assim desse momento. Ai, gente. São tantas histórias, e aí pra gente puxar agora da memória, mas assim... Porque o Mauro é um grande líder. Você foi até conhecida como arquiteta do Mauro, né? Por um tempo, né? Dizem, né? O pessoal falava, né? A gente não via dessa forma, né? Porque a gente estava ali tão no dia a dia e tentando resolver todos os problemas. E inclusive o dia que eu fui sair, eu falo assim, que chegou o momento mesmo e foi preparado por Deus. E toda vez que a gente tinha que marcar uma reunião para tratar dos projetos, o Mauro sempre dava prioridade, mas assim, marca com a minha secretária. E no dia que eu me encorajei, né, que eu falo que foi um momento preparado por Deus, assim, eu me lembro como se fosse hoje. E eu liguei para ele, mandei mensagem para ele, não me lembro até hoje, foi numa terça-feira de manhã, 7 horas, vou mandar 7 horas para ver se ele me responde. E mandei mensagem para ele, falei, governador, preciso falar com o senhor. E imaginando assim, que ele fosse me mandar, olha, marca com a minha secretária para tal dia. E ele falou, pode vir no meu gabinete hoje às 8h30. Da manhã. E aí foi o dia que eu sentei, chorei na mesa do governador. E foi um momento assim
de despedida, sabe? Porque foi trabalhar Foram vários anos, né? Com o Mauro foi uma experiência, assim, transformadora. Ele é um grande gestor, um grande líder. E eu falo que ter trabalhado com ele, assim, me fez uma grande profissional. Se eu for lembrar de histórias, assim, engraçadas, são várias que quando o pessoal do governo se reunia, assim, a gente dava muitas risadas. Mas não me lembro, assim, de um episódio engraçado para te contar nisso. E o Alan também foi outra pessoa que veio de São Paulo, parece que para fazer um trabalho, né? Ela veio de Brasília. É isso, veio de Brasília para fazer um trabalho de 2 anos. Isso, e aí, também não voltou mais, né? E virou secretário de Estado de Educação. Engenheiro, virou secretário. E o Alan também tem um perfil parecido, né? O Alan sempre teve perfil de gestor. Eu falo assim, ele é engenheiro de formação, mas ele tem um coração e alma de gestor. Então, ele pode atuar em vários segmentos. Ele vai gerir que o comprometimento dele é com a gestão e com o resultado. E ele vai bater uma bola onde quer que ele esteja jogando. Cara, que da hora. Porque isso eu tenho percebido, sabe? A gente entrevista muitas pessoas aqui e percebe esse perfil de líder nato, né? Aquela pessoa que consegue gerir um time grande, consegue ter muitas tarefas na cabeça, muita coisa rodando ao mesmo tempo e consegue cuidar de todos os detalhes, né? Você também tem um pouco desse perfil, né? Tenho. Pouco não, bastante. Porque você também... Eu falo só pra gente trabalhar, gerir 3 filhos em casa, já é um desafio, a gente já tem que ser fora da curva. E eu falo assim, pra quando eu trabalhava mesmo como diretora, porque eu falo, hoje é difícil, mas a rotina é muito pesada, mas na época era surreal. Só dentro da minha equipe tinha mais de 30 pessoas, arquitetos, engenheiros. Nossa. E projetar obras tão complexas como as que a gente estava projetando ali, era um desafio muito grande. A pessoa fica louca fazendo uma reforminha em casa, tocando 2 pedreiros. Imagina você importar uma fonte de Dubai. Nossa, cara. E instalar tudo isso, fazer funcionar. Montar um time para isso. Então, o Mauro é um gigante mesmo. Meu Deus. Eu me lembrei de uma coisa que eu quero te perguntar. Falando em meu Deus, vocês passaram por um momento de conversão, né? Sim. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Podemos, adoro falar sobre isso. Que legal, que bom. Conta, como que isso mudou na vida de vocês? Como que isso aconteceu? Eu sou evangélica, né, desde os meus 17 anos. Mas existe... Converteu aqui? É? Quando eu cheguei aqui, 17, 18, né, por aí. Me converti aqui. Mas existe um processo de mudança profunda. E esse processo de mudança veio em 2018, eu já com 4 anos de casada. E, inclusive, a minha saída, a minha mudança profissional foi algo que foi projetado por Deus. Né? Eu costumo dizer assim, nada acontece na nossa vida sem que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. E quando eu estava no ápice, no governo, na correria e amando o que eu fazia, eu descobri uma gravidez e logo em seguida a perda. Né? Mas aí Deus vinha me mostrar que Ele tinha outro plano, outro projeto que me conduziu ao que eu faço hoje, né? Que é o trabalho dentro do meu escritório. E quando veio essa perda, Deus me fez voltar a alguns valores, me fez olhar para dentro de casa, para as crianças que precisavam de uma mãe um pouco mais presente, que pudesse conduzir o próprio tempo, né? E a vida com Deus é dessa forma. E hoje tanto eu quanto o Alan, nós vivemos na dependência exclusiva de Deus, e os nossos planos e os nossos projetos estão sempre na direção de Deus e do Espírito Santo. Cara, e é muito mais fácil viver assim, né? É muito mais fácil. Não que não tenha prova, né? Porque às vezes as pessoas veem a gente falando assim e pensam, então tá bom. Cara, tudo flores, e não são flores. A Ark, né? Não sei se você sabe, a Ark vem de Arca da Aliança. A Ark, inclusive, o nome Ark, eu estava na igreja num domingo de manhã, e a gente estava num processo de começar a organizar esse espaço aqui. Esse espaço aqui, tudo isso aqui foi um presente de Deus. Eu sonhei com isso aqui, com essa produtora, dentro do shopping Goiabeiras, 2 anos antes dela existir. E eu coloquei isso pro Senhor e falei, Senhor, é isso que eu quero. E passava aqui na frente, namorava esse lugar aqui, falava, vai acontecer, vai acontecer. E 2 anos depois, recebi uma ligação de um amigo querendo montar uma produtora. Eu não tinha condição nenhuma de montar essa produtora naquele momento. E ele falou, não, vamos, eu quero você de parceiro, vamos montar uma produtora. E montamos a produtora e nasceu a Ark. E eu estava na igreja, não tinha nome ainda, eu estava na igreja e querendo um nome.
E aí me veio a arca, eu vi a arca na Bíblia e tal, e aí eu pensei, cara, eu vou traduzir para o inglês, gostei, ark, ficou legal. Isso no domingo de manhã. Na segunda-feira eu fui atender um cliente. Fui gravar um cliente, chego lá, a gente conversando com esse cliente e aconteceram duas coisas muito interessantes. Porque tinha um amigo que a gente estava falando sobre, a gente estava falando de Deus, e aí tinha um amigo que não conhecia muito de nada, de evangelho e tudo mais, e aí eu sempre gosto de começar a falar quando eu vou falar de evangelho, eu sempre falo de Jesus. Cara, Jesus é o cara, né? A gente tem que conhecer Jesus. E aí eu falei, vou te mostrar quem é Jesus. E abri João 1. E aí eu falei, eu sempre abro, né? Eu falei, vou abrir João 1 aqui, vou te mostrar. Eu não falei João 1, mas eu queria assim, peguei a Bíblia estava fechada, e eu peguei e fiz assim, peguei no meio dela e abri. Abri em João 1, exatamente em João 1. Aí eu puxei assim, falei, nossa, né? Que cagada, né? Já acertei na primeira aqui, falei, meu Deus, né? E abri, e aí eu li um pouquinho de João 1. E aí eu falei, inclusive, estou abrindo uma empresa, né? Que foi um presente de Deus para mim, não sei o quê, tarará. Ontem eu vi um nome, gostei, acho que vai se chamar Ark. No que eu falei Ark, ele falou assim, Ark? Aí eu falei Ark, ele falou Ark do quê? Eu falei Ark de Arca da Aliança. Aí ele falou, olha pro seu lado. Quando eu olhei pro meu lado, tinha uma Arca da Aliança, gigante, dourada, que tinha vindo de Israel. E eu não tinha visto essa arca, ela estava do meu lado assim, estava atrás de umas coisas e eu não tinha visto. Ele tinha viajado para Israel, tinha trazido essa arca. Legal. Num outro dia. Então, aí eu olhei aquilo, eu tive sei lá, eu quase, minha visão até ficou esquisita, eu fiquei até meio perdido assim na hora, eu falei, caraca, meu, que loucura. E aí eu sempre, quando eu abri aqui, tive muitos problemas, muitas dificuldades. Esse cara que veio comigo no projeto, ele saiu e depois eu fiquei sem como continuar o projeto, com dívidas. E aí eu falei, cara, isso aqui é um sonho de Deus, e eu vou acreditar nele, eu vou continuar firme nele, e hoje nós estamos aqui, mais de um ano depois, e tudo deu certo, tudo se resolveu e as coisas caminharam. Então, é aquilo que você falou, quando você vive na dependência de Deus, é Ele que está no controle das coisas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu sempre falo que, quando você entrega a sua vida, não tem mais volta. Ele que é o dono, a gente, não lembro qual o texto, acho que é Jeremias, não lembro qual, 1 Pedro 2,9, eu acho que fala que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não tem conversa, né? Nada nos separará do amor de Cristo. Não tem conversa. Você não vai escapar. Então eu acredito que ali você pode dar as cabeçadas que você vai dar na sua vida, mas Ele está com a rédea e Ele vai tomar a sua vida de volta. Ele vai te colocar no fluxo correto. E chega e é isso que você falou, né? Que a gente passa por um processo, né? Depois você entrega a vida, não tem mais volta. Ele vai te colocar no processo, ele vai te colocar no caminho certo. Mas o resultado é certo. Certo, esquece, aí não tem conversa. E aí você descobre que é muito melhor você viver sendo dirigido, né, pelo Espírito Santo, do que você pegar o volante e querer dirigir o carro. Com certeza. Nem compara, não tem nem sombra de dúvida. E aí vocês passaram por esse processo de conversão. E o Alan já era ou não? O Alan já era convertido? Sim, quando nós... Não, exigência. Eu sempre fui... desde, como eu tinha 18 anos, já era cristã. E eu sabia que eu precisava de alguém que se conectasse com os mesmos princípios que eu. E quando a gente começou a namorar, ele começou a frequentar a igreja evangélica, que não se opôs. E aí acabou firmando na igreja comigo, batizou. Mas o verdadeiro encontro mesmo nós tivemos quando... Aí em 2019, 2020, que foi quando realmente deixamos a velha vida para viver aquilo que Deus tinha para nós. E o Alan às vezes prega na igreja lá, né? Alan prega. Que da hora, cara. Alan prega. Quero ouvir uma hora ele Deus pregando. tem algo grande sobre a vida espiritual dele. É mesmo? Ele relutou muito. Que é isso, né, que o inimigo faz. Tentar frustrar os planos de Deus sobre as nossas vidas. Ele lutou muito, mas é o que Deus tinha para cumprir. E mudou muito a vida de vocês, depois que vocês passaram por esse processo mesmo de entrega total e mudança? Completamente, né? Até as amizades mesmo. Deus nos faz novos, né? E a nova vida exige algumas mudanças também. Mas é maravilhoso. E é engraçado que não é mais renúncia, né? É diferente. Até a gente estava na igreja de atrás, o pastor estava pregando que o cristão, quando o Espírito Santo começa a dirigir a vida, você já não quer mais pecar.
A gente peca, a gente erra, a gente vacila, a gente se ira, a gente comete os equívocos normais de qualquer cidadão, qualquer pessoa. Mas a gente não quer mais aquilo, né? Você se ira contra aquilo. É diferente de quem ainda não é, né? Que muitas vezes quer pecar, quer fazer o errado, quer continuar nessa vida. Porque né? quando a gente tem essas experiências com Deus... Vira a chave, né? Já você vira a chave. E aí quando você pensa, fala assim, eu vou trocar tudo isso que eu tenho vivido por momentos de prazer. Nem a pau. Exatamente. Você faz Essa é a conta, você faz conta. Eu sempre falo isso. Você põe na balança. Cara, depois que aconteceu tudo isso na minha vida, eu ganhei uma família incrível, eu tenho filhos incríveis. Aí, por exemplo, no meu caso, né, eu não tenho problema nenhum com bebida, com quem bebe, zero problema, entendeu? Quem gosta, muita gente que tem controle sobre isso, não afeta. Na nossa vida afetava muito. Eu lembro, vou contar um caso. A minha esposa, ela gostava muito de balada, gostava muito de sair. Aí, quando a gente se conheceu, a gente vinha muito para Cuiabá e a gente sempre tinha que ir na Valley, porque ela gostava de ir na Valley. Aí, quando ela se converteu, aconteceu no processo da nossa vida, a gente passava na frente da Vale e ela falou assim, amor, mas eu nunca mais vou poder ir na Vale. E eu sabia, né? Eu falava assim, lógico que vai, cara, normal, você pode ir tranquilo. Só que eu sabia, né? Que Deus ia tirar isso. Ia tirar. E é um processo natural, não tem natural. dor. Ela gostava muito de beber, ela gostava muito de tomar, a gente bebia, né, normalmente. E aí ela falava, cara, eu não vou poder tomar uma cerveja. Eu falei, claro que vai, tranquilo. Pergunta pra ela agora se ela quer. Não quer mais. O que é de Deus traz paz, né? Exatamente. Não tem sofrimento. É Cristo que tira, né? Aí você não vive uma luta contra o pecado. Você vive uma luta para se santificar mais, né? Para viver mais na vontade de Deus, porque é muito melhor. Cada dia mais. Cada dia mais, é muito melhor. Né? Mas tomara que todo mundo conheça isso, né? Tomara. Cara, e aí, mudando, vamos falar de agora, então, né? Do seu escritório. Marcela Porto, Arquitetura e Urbanismo. Isso. É isso? Desde sempre, né? Eu sempre tive clientes principalmente dentro do governo, né? Que eu conciliava com as minhas atribuições, aproveitava do network, e eu já atendi muitos secretários enquanto eu estava no governo ainda. E aí chegou o momento de eu dizer adeus, né? A esse tempo lá, e foi quando eu abri meu escritório. Hoje eu trabalho, tenho uma equipe, sou eu e mais 4 meninos. A gente também executa algumas obras pequenas. Muito bonito, diga-se de passagem, seu escritório que eu conheci. Você gostou? Nossa, lindo demais, cara. É bem diferente. Lindo. O escritório, ele reflete um pouquinho, eu falo que a melhor pós-graduação que um arquiteto pode fazer é viajar. Melhor do que qualquer curso. Porque quando a gente viaja, a gente traz referências, a gente traz ideias, conceitos, coisas novas que a gente pode aplicar nos nossos projetos, culturas diferentes. Então, Você já viajou para onde? Olha, eu me considero uma privilegiada, porque o Alan tem muitas viagens a trabalho e muitas delas eu consigo acompanhar ele. E também dentro do governo eu tive várias oportunidades. Então, eu falo assim, hoje, se eu puder guardar meu dinheiro para viajar e adquirir conhecimento, é o que eu vou fazer. Mas já conheço muitos lugares, Dubai, vários países da Europa, vários países da América do Sul, mas tem uma wishlist gigante. Qual aí. o lugar que você mais gosta? Assim, nossa, pensando em arquitetura. Londres. Londres foi uma cidade assim que me surpreendeu tanto, porque quando se pensa em Londres, a maioria das pessoas, o que você imagina? Você já conhece? Não. O que você imagina de Londres? Eu imagino aquelas cabines de telefone vermelhinhas. fora elas. Imagino aquelas luminárias assim que tem as luzinhas penduradas. Imagino a Torre Eiffel. Londres, a Torre né? Eiffel é Paris. É Paris, né? É Paris. Eu estava confundindo aqui. Mas eu imagino isso, eu imagino luzes amarelas, sei lá. As pessoas pensam em Londres normalmente como uma cidade muito fria, né? Fria assim, mais cinza. Tem até eu pensei mais amarelo. Amarelo. É uma cidade porque é sempre muito frio, não é aquela cidade ensolarada. Então as pessoas veem Londres normalmente como uma cidade muito cinza. E eu fui nessa expectativa, eu fui acompanhar o Alan numa viagem de trabalho. E Londres,
quando você entra nas galerias, nos restaurantes, é tão viva. A arquitetura londrina é tão charmosa, tão cheia de cores, que é o que eu trago para os meus projetos. Eu gosto muito de trazer pontos de cores, de alegria, de trazer espaços vivos, espaços personalizados, de trazer uma arquitetura que não seja aquela... Gosto dos beges, gosto dos cinzas, mas me apaixona um projeto mais personalizado, sabe? Que tem a sua cara, a sua cor. E é uma sintonia que eu tento sempre passar para os meus clientes, de tentar personalizar o espaço deles. E Londres me trouxe muita referência. E é engraçado. Eu viajei para Londres em 2022. E eu estava reformando o meu escritório. Meu escritório era todo bege. Eu falei, não vou pôr muita cor aqui, a gente está aqui todo dia. E você viu que o meu escritório é uma metamorfose colorida, né? E aí fui para Londres. Mas isso para mim é muito novo, porque eu não imaginei que Londres fosse tão colorido assim. Quando eu voltei de Londres, eu mudei completamente o projeto do meu escritório. Botei cor no lavabo, o meu lavabo é azul, com papel de parede todo diferente. A minha recepção é roxa. Na minha sala eu tinha uma cortina de veludo roxa, a minha mesa é verde. Então, eu falo que eu trouxe muita personalidade através dessa viagem para Londres. Muitas referências legais. Mas toda viagem, eu falo que ela traz... Então, a arquitetura que mais te encanta de fora, assim, é Londres. Tem meu coração. Tem meu coração. E meu escritório, ele tem essa carinha dessa viagem, sabe? Que foi uma viagem que marcou para mim. Cara, isso é muito legal, né? Você... reproduzir um ambiente que você gostou ou gosta, né, na sua arquitetura para viver aquilo ali no cotidiano. Todas as viagens nos trazem referências, né? E aí a partir de pontos que a gente viu, a gente faz a nossa própria criação, mas sempre utilizando como inspiração os lugares que a gente esteve, arquiteturas que a gente já viu e contemplou. Né? Isso faz com que os nossos projetos sejam inovadores, né? Não só os meus, mas de nós, arquitetos em geral. E é muito engraçado, porque para quem não sabe, fica ali no Maruanã, né? Você entra no prédio normal, né? Você está em Cuiabá, entra num prédio padrão, normal, um prédio muito legal e tal. Aí você entra no seu escritório e parece que realmente você não está em Cuiabá mais. Você tem outra atmosfera. Outra atmosfera. E a ideia nossa é ali na minha recepção, porque a recepção é um ponto, né, de cor muito diferente. A nossa ideia é a cada, talvez, 2 anos, dar uma repaginada e trazer um outro ambiente, uma outra cor, uma outra atmosfera para aquele espaço. Vou colocar na edição aqui, eu vou lá fazer umas imagens, vou colocar na edição desse podcast aí pra galera acompanhar. Legal. Vamos gostar. Daí a gente já faz o corte também, né? Vai dar bom. E a gente trabalha, isso é legal, assim, de saber onde aplicar as cores. Por exemplo, lá no escritório a gente tem cores extremamente diferenciadas na recepção, no lavabo, mas nas áreas técnicas, aí a gente tem cores mais neutras para não cansar. Então, ambientes de passagem é onde a gente pode ousar. Onde a gente tem uma permanência maior, a gente tem que usar realmente de cores mais neutras para não cansar. Isso funciona para casa também? Também, com certeza. No entanto que todo lavabo a gente tenta, quando o cliente nos permite, abusar das cores, do papel de parede, das texturas. Todo ambiente que o cliente não vá ficar tanto tempo, a gente pode usar mais. Tem lógica, né? Senão ele cansa, né? Senão cansa. E quando a gente vai usar... Às vezes a gente usa de cores em ambientes também de maior permanência. Mas aí o que a gente faz? Dá a possibilidade para o cliente poder, se com algum tempo ele enjoar, ele tem a facilidade para mudar. Por exemplo, uma pintura, um papel de parede. Eu quero pôr uma cor aqui. O cliente aceitou. Que é algo legal também. Mas ali 2, 3 anos ele enjoou. Ele não vai ter dificuldade, por exemplo, não vai investir numa mobília muito cara, numa cor que talvez ele possa enjoar, porque eu não posso trocar. Igual fazer uma cozinha caríssima de uma cor muito... Olha, você sabe que a gente já teve muitas cozinhas azuis, verdes. Bom, é uma cor
dentro dos padrões também. É diferente, mas é dentro dos padrões. Agora, uma cozinha amarela, essa... É diferente porque a pessoa pode enjoar e depois vai ficar muito caro para mudar. Não, né? não dá. Não dá. Ela não vai. Ninguém Entendi. vai projetar uma casa pensando em trocar a cozinha. Mas cores como azul, por exemplo, diferencia. E, no entanto, não são cores tão agressivas, né? Que o cliente tenha que mudar em breve. Entendi. E hoje, você, assim, cada arquiteto tem um padrão, um estilo. Você tem algum nome do estilo que você mais gosta, arquitetônico? Por exemplo, tem muita gente que fala do minimalismo e tudo mais. Nossa, se as minhas meninas do escritório verem isso aqui, elas já estão chorando uma hora dessa. Por quê? Porque eu falo que eu sou muito... Hoje eu tô amando. E amanhã a gente já muda. E eu adoro, eu gosto de muitos estilos. E eu adoro misturar todos eles num projeto. Caraca, que legal. A gente trabalha com o moderno e o clássico no mesmo ambiente. E eu acho que isso traz personalidade. Então, se você for buscar no meu portfólio, você vai ver que tem projetos clássicos, tem projetos contemporâneos e tem projetos que mesclam um pouquinho dos dois estilos. E eu acho que é isso que é o que mais me atrai. Eu tenho um elemento clássico e, de repente, eu tenho um móvel completamente moderno ali no mesmo ambiente. Eu acho que isso traz personalidade para um projeto. É só saber encaixar, É só saber encaixar, exatamente. E é nessas viagens que eu tive muitas dessas referências que eu te falei, que traz essa arquitetura mais fora do convencional. E como é que você lida, por exemplo, com o fato de... Poxa, você deve ter também o seu gosto, né? E muitas vezes o cliente vem com um padrão, com o que ele quer, com o que ele acha que tem que ser. O arquiteto, ele sente um pouquinho de dor, tipo assim, eu acho que ficaria muito legal isso, Nossa, e o demais cliente da vem com um conta. negócio totalmente diferente e fala, nossa, como é que é isso? Nossa, é sofrido. É sofrido. Mas a gente tem umas surpresas também. E teve um projeto que, assim, a maioria dos clientes não ousam muito em estampas, em cores. Gostam mais do bege ou do cinza. Mas tem alguns que já são muito ousados. E teve um cliente nosso que a gente sempre faz uma reunião de briefing para entender esse cliente. E nessa reunião... E tem clientes que são mais fechados. E isso torna mais difícil a captação, não querem passar referência, enfim. E a gente teve esse cliente e a gente, pelo perfil assim mais enigmático dele, a gente imaginou que ele era mais tradicional. E a gente estava fazendo uma casa enchapada para ele, reformando. E fizemos a apresentação. O layout dele ficou incrível, mas as cores, todas bege. E aí ele falou, não, a gente gosta de tudo colorido. E ele não tinha falado, mas quando a gente apresentou, ele falou, e ele... Aí sim, ele falou, olha, eu tenho referências de tal lugar, de tal lugar, tal lugar. Aí foi um encontro de amor com esse cliente, sabe? Tipo, eu queria abraçar e chorar. Eu falei, nossa, obrigada pela oportunidade, porque a gente tem clientes que gostam de cor, de estampas. Tudo que o arquiteto quer. Tudo que o arquiteto quer para trabalhar, para poder fazer um projeto diferente. Porque às vezes, assim, eu digo assim, não só sobre mim, mas eu tenho certeza que vários escritórios passam por isso. Tem várias ideias, mas às vezes o cliente ele tem medo de ousar, medo de colocar algo diferente e enjoar. Então, ter clientes que aceitem, né, ingressar nessa jornada de um projeto mais ousado é um prato cheio para nós. E finalizamos, aí tivemos uma segunda apresentação para esse cliente, na segunda ele adorou, porque aí a gente usou e abusou das cores, enfim, do design, enfim, tudo que a gente podia trazer de referência. E, assim, não falando só da parte agora arquitetônica, mas falando um pouco da Marcela, o que a Marcela leva para os projetos dela? O que você mais considera hoje que Primeira pergunta, que tipo de casa você mais gosta de produzir? Para quem? De projetar? Para quem é o público que você mais gosta de fazer casa? Bom, eu posso te dizer que 90% dos meus projetos são feitos para famílias. É? Isso eu acredito que é porque
é a minha experiência, né? Eu trago um pouquinho da minha experiência. Engraçado, antes de tá dentro das famílias, mas eu fiz muito quartinho de bebê. Tinha uma época que eu me sentia assim uma referência, sabe, de quartinho de bebê. E chegou uma época que eu falei, nossa, eu não quero mais fazer tanto quarto de bebê, porque eu fazia muito. E acho porque a coisa com os filhos, isso traz pra gente não somente uma experiência de arquitetura, e eu dividia com as mães a minha experiência de mãe. E eu dizia para elas, eu me lembro que teve o famoso lugar de fala, né? Teve uma cliente que eu achei muito engraçado. Eu falei para ela, coloque a cama de babá. Você tem espaço? Ela falou, não vou usar, eu não tenho a babá, não vou ter babá aqui à noite e tal. Foi uma casa no Belvedere. E ela falou para mim, não vou colocar. Eu falei, escuta, eu tô dividindo contigo a experiência de mãe, né? Não é nem de arquiteta. E ela não colocou. Depois passou um tempinho, depois que a neném nasceu, ela, Marcela, mas eu me arrependo tanto de não ter colocado a caminha auxiliar lá, a cama de babá. Porque às vezes tá a avó, às vezes eu mesmo preciso dormir no quarto. E é algo que faz falta. Então eu falo que a experiência de conduzir a nossa própria família nos traz... Agrega muito, né? Nos traz muito sobre a arquitetura, sobre o que funciona, o que não funciona, o que aplicar, o que não aplicar. E eu vou te contar uma coisa muito engraçada que aconteceu em uma família que eu fui atender. A cliente me convidou para ir lá fui fazer o orçamento. E na minha primeira visita, a cliente chorou tanto. E a gente terminou fazendo uma oração. Por quê? Não, ela estava passando um momento difícil? Alguma coisa? Ela estava passando um momento difícil e ela se inspirou em mim por conta da minha vida espiritual. Ô, louco. Eu acho que ela não me chamou nem tanto pela arquitetura, mas pela forma como ela me via, pela talvez mulher de oração. E foi uma experiência maravilhosa projetar para ela e para a família dela. Mas eu sentei, ela chorou tanto, me pedindo, né? Nossa, queria, sabe? Não sei, foi tão delicado. E foi um momento tão gostoso com ela, porque eu falei, nossa, para mim, assim, ter essa identidade, a cliente me convidar aqui porque ela vê algo diferente em mim, que não é só pelo profissional, isso para mim foi assim engrandecedor, sabe? Porque as pessoas, e eu acho que eu pude falar um pouquinho de Deus para essa cliente. E as pessoas vêm antes do negócio. Lógico. Então foi muito legal. E essa cliente se conectou comigo por conta da minha vida cristã. E acabamos fazendo um projeto lindo na casa dela. Você posta muito sobre a sua vida cristã? Hoje eu até acho que posto menos. Antes eu postava mais. Acho que eu preciso voltar, né? A mostrar um pouquinho desse lado. Hoje a gente tem um compromisso, assim, de todos os finais de semana estamos dentro da igreja. A gente é bem atuante, né? Tanto eu quanto a Alain. Hoje... Muitos não acreditam e nem sabem, mas eu canto no louvor da minha igreja. Eu falo que eu sou a pessoa mais bombril e mil e uma utilidades que existe, faço de tudo. Você canta lá, canto, cara, danço, legal. Interpreto, sou arquiteta, mãe de 3 filhos. Que da hora, cara. E é um desafio, né? É um desafio. É um desafio, porque você organizar tempo para tudo, porque não é só ir lá e cantar, né? Tem ensaio. Quem conhece a rotina de igreja sabe que não é simplesmente, né, chegar lá e servir mesmo, né? E aí a arquitetura, eu acho que o estilo de vida que a gente leva nos traz muita experiência para conduzir os projetos e ajudar as famílias a viverem. E aí a identidade da Marcela vai fazendo parte desses projetos. Com certeza. A cultura e tal. Com certeza. Um pouquinho. Eu falo tudo que a gente projeta, a gente leva um pouquinho do que a gente é. Né? A gente não é só um profissional. Você tem o olhar para o que aquela família precisa, pede, né? O que ela vive e tudo mais. Você vai ter esse momento de briefing, né? Para entender o que eles querem. Mas quando você coloca ali, sai da sua cabeça, né? Então vai ter um pouco de você também, né? E aí muitas vezes a gente até o cliente falando, realmente eu não precisava disso. Quando às vezes o cliente vem com o briefing e muitas vezes a gente fala, isso aqui não vai funcionar, talvez porque seu filho vai crescer um pouco daqui a pouco, será que é interessante a gente fazer isso? Não é melhor a gente já pensar na outra fase dele? O fato de estar com os meus vivendo as várias fases,
E isso me permite instruir até os clientes. Vai além de projetar, né? Para que ele possa fazer um projeto que seja, às vezes, atemporal, né? Dure mais fases, possa ser mais proveitoso porque a gente não, quando a gente fala em projeto, a gente fala no investimento alto. E eu acho que o que nos diferencia como profissionais, nós da arquitetura, é fazer projetos que a gente tem que entender o que o cliente precisa quando ele não sabe o que ele precisa. O que acontece muito, né? Muito. Ele vem com uma ideia e às vezes a gente fala, peraí, e se a gente fosse por aqui? Isso aqui vai durar mais, vai funcionar melhor para você. Eu acho que esse é o verdadeiro papel. Porque às vezes ele viu algo, né, e gostou, eu quero isso na minha casa. E ele não sabe quais as consequências disso, ou às vezes oferecer soluções que sejam mais dinâmicas, soluções que tenham um custo-benefício quando necessário, né? Ou vamos fazer um investimento em alguns elementos, mas porque aquilo tem um sentido, tem uma conexão, tem os porquês. E eu acho que esse é o grande papel do arquiteto, é solucionar e criar condições para que o sonho do cliente se realize, e especialmente quando ele mesmo não sabe qual é a direção correta. Se você fosse falar uma coisa que não pode faltar num projeto seu? Funcionalidade. Sem dúvida. Um dia eu vi uma arquiteta falando sobre um projeto que ela tinha feito. E ela disse assim, olha, isso aqui não é funcional, mas ficou maravilhoso. E eu tenho isso como diretriz de que tem que ser bonito, mas antes de ser bonito, tem que ser funcional. E esse é o desafio, transformar o funcional no bonito. Né? Então, para mim, os projetos eles têm que funcionar. Porque não adianta nada você ter uma casa belíssima que não vai durar, com materiais que não são duráveis. Que às vezes vai causar um problema na rotina da família. Um layout família. Que não vai ser funcional. Se eu entrar num quarto e ele não funcionar legal, eu não posicionar um móvel como ele deve ficar, eu vou causar um transtorno para o dia a dia dessa família. Depois o cara entra na casa e ele fala assim, rapaz, não tá certo. Essa arquiteta não pensou nisso. Essa arquiteta não pensou nisso, né? Isso é o que mais acontece muito, né? Porque... Cara, deixa eu confessar uma coisa pra você. Tem uma coisa que tem na minha casa... que infelizmente, quando eu mudei pro meu apartamento, quando eu mudei para esse apartamento, eu já bati o olho, eu já falei, ai cara, não acredito que isso voltou. Cuba quadrada, com fundo quadrado. Esculpida? Não, a cuba da pia, por exemplo. De qual pia? Do banheiro. É aquela cuba quadradinha e o fundo dela é chato, assim, ó. Gente do céu, aqui, isso é um absurdo. Normalmente é o que a gente chama de cuba esculpida. E aí quando ela não tem vazão... Você termina de escovar os dentes, você tem que ficar passando a mão na pia assim para jogar as coisas fora. A criança escova os dentes e faz uma sujeira ali. Gente... Mal projetado demais, né? Mal projetado. É porque às vezes isso acontece quando as pessoas vão pela estética, às vezes. Exato. Não, mas como que a marca produz uma coisa daquela, gente? Mas produzem. Porque entrou na moda uma época das cubas esculpidas e todas quadradinhas, e aí o golpe tá aí, cai quem quer, né? É um problema, então, você já sabia. É um problema. Né? Caraca, velho, minha filha, eu tenho que ensinar ela a limpar a pia. Filha, você deixou a pia suja, limpa a pia. Aí ela fica lá, passando a mão na pia. Mas são vários problemas. Esse é um deles. Ralo linear é lindo, mas é um problema. Também tô com esse problema. Também tô com esse problema, porque eu peguei um apartamento reformado que tinha o ralo normal, e aí tiraram o ralo normal e botaram o ralo linear, e aí, filha, não tem o que fazer. É só Jesus na casa, mas é bonito. É bonito, eu achei lindo na hora que eu vi. Agora tem que mandar quando vem desentupidor lá, tem que vir um encanador, aí ele joga ar lá dentro pra ver o que faz, volta cheiro. A gente tem vários clássicos da arquitetura, tipo uma cuba no banheiro do casal. É um problema. É um problema. Não sei se no seu tem. Eu já tive uma só. Era uma guerra. É uma só. É uma guerra. É uma paz de espírito você. Você vai ver um dia. No meu, a gente quando você tiver a sua suíte com duas cubas, você vai lembrar desse dia que eu tô te falando. Qualidade de vida pro casal. Eu tive isso numa casa que meu pai construiu lá em Primavera do Leste. Aí depois a gente se mudou para Cuiabá e tudo mais. Aí hoje não mora mais junto. Mas em casa eu não tenho esse problema ainda, porque eu acordo primeiro, eu vou fazer café da manhã, minha esposa vai tomar banho.
Então ela fica no banheiro até a hora que ela sai, depois eu vou pro banheiro com as crianças. Então a gente não tem brigas por causa disso ainda. Mas é qualidade. Eu brinco que 2 cubas no banheiro do casal é qualidade de vida. O que mais? Fala aí. Layout. Olha, os principais. Os principais são no banheiro. É? Eu até quero gravar um vídeo depois mostrando o banheiro ideal para um casal. Como é que seria o banheiro ideal? Como é que seria o banheiro ideal? 2 cubas. Um banheiro bem setorizado. Óbvio, você precisa ter espaço para isso. Né? Mas estamos falando aqui do banheiro ideal. Então eu tenho espaço e a gente setoriza em 3 zonas o banheiro. Que é a parte da bancada, com 2 cubas. 2 cubas. Isso quando não tenho 2 banheiros, porque tem muito cliente 2 banheiros. Que quer o seu banheiro separado do marido. Muito. Mas quando não dá, que a maioria dos casos é um banheiro mesmo, a gente setoriza. Então eu tenho a parte onde tem a bacia sanitária completamente isolado. Então quem quer, sabe? O vaso, homem que vai ficar lá do aberto. O vaso fica isolado. Isolado. Aí quem quer, se tiver alguém no vaso usando, você tem o ambiente da pia e o banheiro e o ambiente do banho. Então são 3 setores dentro do banheiro. Não fica todo mundo vendo todo mundo. Não, fica todo mundo vendo todo mundo. E as 3 atividades conseguem acontecer ao mesmo tempo. Isso é legal, cara. Né? Então, se eu quiser escovar o meu dente quando tem alguém usando o sanitário, tá tranquilo. Se quiser alguém tomar banho, enquanto outro... Já tem aquele sprayzinho, né? Você já viu o sprayzinho? Mas o banheiro é fechado, você coloca uma exaustão ou janela, então pronto, resolvido. Entendi. Se você conseguir, às vezes não consegue por conta do layout. Se for projetar, né, planeja já certinho, né? E aí resolvido o problema, vida feliz pro casal no banheiro ideal. E 2 chuveiros ou um chuveiro? Olha, eu acho isso particular. Eu, na minha opinião, não vejo necessidade de 2, mas tem casal que gosta. Mas aí é uma coisa da rotina do casal, né? De querer tomar um banho no mesmo momento e aproveitando o chuveiro. Aí cada um com a sua rotina. Mas eu acho que isso não é uma dinâmica usual, sabe? É cada casal mesmo. Mas a maioria, você sabe que não... Mesmo quem tem 2 chuveiros não costuma fazer o uso dos 2. Fala, acho besteira. Tenho, mas acho besteira. Entendi. No dia a dia, no uso mesmo. Entendi. Principalmente quem tem filhos. Não existe isso. O casal tá tranquilo. É verdade, né? Quando tem tempo para tomar banho, você já dá glória a Deus. É interessante. E cozinha? Cozinha hoje, tá rolando ainda muito a ilha gastronômica? Então, tem clientes muito que preferem a cozinha isolada, né? Por conta do cheiro, mas aí depende do espaço. Se a gente está falando de uma casa grande, normalmente a gente cria um espaço gourmet, que é o espaço das reuniões, onde vai se receber, e esse espaço é todo integrado. E aí a maioria das casas hoje tem pedido esse espaço e uma cozinha pequena para atender as necessidades da família do dia a dia. E aí essa cozinha às vezes não tem nem mesa ali. Mas é onde vai fazer toda a cocção dos alimentos e servir numa sala de jantar, né, num espaço próximo. Mas a cozinha tem sido um ambiente geralmente pequeno. E o gourmet dá a vez para o espaço de receber. Certo. E aí, pensando numa família, você tem, por exemplo, vamos pensar num casal aí que tem 3 filhos. Ou tem 2 tem 2 e está indo para o 3º. Como é que faz? O meu apartamento já está pequeno, por exemplo. Eu tenho 2 e meu apartamento já está pequeno. Então, quantidade de quartos. Como é que funciona isso? Por exemplo, vai crescendo, fica todo mundo no quarto aos pouquinhos, vai mudando de quarto? Como que é? A gente não tem um roteiro, né, Felipe? Não existe um roteiro. Existe a forma como cada família vê esse crescimento. E se quiser ficar todo mundo junto? O pai, a mãe e os filhos, todo mundo junto, como é na minha casa, por exemplo. E é treta, né? Na minha casa, cara, tem uns dias já que a gente tá dormindo assim. Tem um quarto, aí tem um colchãozão de casal e mais um colchão de solteiro no chão. E aí a gente virou uma várzea. Eu tenho clientes que a gente fez um quarto essa cliente minha tem 2 filhos. A gente fez um quarto lindo, botou carpete, falou, agora vai. Agora essas crianças saem do meu quarto.
Não, a gente que foi pro quarto E o deles. quarto dela, não Nossa, saiu, André. não. Continuou lá a cama, porque tem uma caminha de um lado, colchão do outro, e todo mundo no quarto da mãe e do pai. Cara, você sabe que Mas você sabe que... E por isso é que o briefing da arquitetura se faz tão importante. Porque cada família escuta, né? tem a sua rotina, né? Em casa ninguém nunca dormiu. Cada um dormiu no seu quarto, desde bebê. Cada um no seu quarto. Não tem. Aí, Olha, parabéns. temos momentos das crianças virem dormir no nosso, mas isso são Não é a regra. festividades. Uhum. Então, assim, quando a Alan viaja, as crianças vêm dormir no meu quarto, mas elas sabem que elas têm o quarto delas, o cantinho delas, e eu tenho o meu. E que cada um tem a sua privacidade, tem o seu espaço. Então, em casa sempre foi assim. Mas, assim, exigiu muito da Super Nani aqui para conquistar. Não foi fácil, não. Não é fácil, né? Inclusive, clientes que precisarem de ajuda nesse É? quesito, estamos aqui. Aí eu preciso. Super Nani. Depois eu vou trocar ideia, porque eu preciso desmamar a galera lá. Que no caso nosso, a gente que foi pro quarto deles. Nossa, misericórdia. Meu, mas é muito gostoso, cara. É muito gostoso. Liga o arzão lá e vai todo mundo pro quarto junto, e meu gordinho no meu braço, e a Alice aí fica, conta história antes de dormir. E aí, qual que era o objetivo? A gente deitar ali e depois ir pro nosso quarto. Mas a gente não consegue, porque ficava dormindo também, não consegue sair. Aí ficou. Agora tá na hora de resolver esse problema. Agora é difícil. Agora... Nem Super Nani. mas agora eu acho assim, deixou eu dormir, a gente tem que conseguir sair, né? Dormir, a gente tem que sair, porque o duro é levantar mesmo, a preguiça de acordar, né? Pronto, vamos pro quarto e tal. Porque aí você não quer, né? Já tá com... É que as minhas crianças, elas quase que elas vão lá no meu quarto, mamãe, boa noite, dorme com É? Deus, tchau. Meu Deus. Brincadeira, a gente vai todo dia, faz oração com elas no quarto. Mas aí é isso, boa noite. Às vezes deita um pouquinho para ficar conversando, né? A noite é um momento que às vezes a gente tem de se conectar porque mais. eu pelo menos fico longe o dia inteiro, né? Sim, as crianças também. na escola o dia E todo. aí à noite é o momento que a gente senta para se conectar. Isso. E aí, como é que faz para te achar? Bom, meu Instagram, meu telefone, meu Instagram Marcela Porto, _arquitetura. E ali tem um pouquinho dos meus projetos. E ali eu divido um pouquinho da minha rotina. Agora vai ter muito pouquinho. mais. Vai Quem não ter sabe, muito a Arca Assessoria Digital vai dar produzir alguns vídeos, alguns conteúdos para Marcela. Vamos dar uma repaginada no Instagram. E onde que fica o escritório, então? O escritório fica no edifício Maruanã, ali na Avenida do CPA, sala 805. Tem quanto tempo lá já? No Maruanã, 2 anos. 2 anos. 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. E é isso. E é isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de eu que agradeço, contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Porque sabe o que é muito louco? Eu não sei se já te falaram isso, mas o mundo é machista, né? E muita gente... Por que eu te trouxe no Papo de Autoridade? Porque, cara, você tem uma vasta experiência na vida pública, ocupou vários cargos, desenvolveu vários projetos importantes, que hoje são de uso comum de muitas pessoas aqui de Cuiabá e de Mato Grosso todo, né, que vem para Cuiabá. E o Papo de Autoridade é um podcast sobre isso, né, para pessoas que têm algum tipo de envolvimento com decisões importantes que afetam as nossas vidas. Então é por isso que eu te trouxe. Você não é só uma empreendedora, você é uma autoridade na sua área. E o mundo é meio machista, né? Então, assim, a galera que muitas vezes escuta Marcela Porto pensa, né? A esposa do Alan. Ou por isso que tem destaque, por isso, tal, né? Tem um nome famoso lá e tudo mais. Mas não, né, cara? Você construiu... Mas você sabe que, antes da gente se despedir, você me lembrou e eu dei risada aqui lembrando disso. Quando eu saí do governo, e o mundo fora do governo aqui, trabalhando, né, com esses projetos, é tudo mais fofo. Né? Tudo mas é um trabalho mais delicado. E eu sempre fui acostumada a tratar com homens. Eu podia sentar tranquilamente com um prefeito, um senador, e para mim não era dificuldade nenhuma trabalhar nesse ambiente. E aí, quando você precisa cobrar com secretários, eu inclusive tinha uma fama de muito chata, porque a gente era focado em resultados, né?
e mandou, deu a mensagem de resolver, a gente ia atrás para resolver e falar com quem tivesse que falar. E até o fim. E aí, quando eu saí, nossa, é um ambiente tão mais mais leve, mais tranquilo, mais tranquilo assim, a gente tem um outro tipo de correria, um outro tipo de relações. E nesse ambiente em que eu tinha, que normalmente as pessoas têm mais dificuldade, era um ambiente que eu surfava tranquilo. Né? Que louco, apesar de ser um ambiente machista, é um ambiente que eu trabalhei a vida inteira e eu já sabia muito bem como me posicionar nele. Foi um desafio para mim me posicionar. Meio que você tem que tirar o pé, né? Desacelerar um pouquinho. Tem que tirar tal, um pouco entender o pé, ter um pouco mais de delicadeza na forma de conduzir alguns processos, ter mais paciência e tal. Até porque, de certa forma, agora você tem que vender. Sim. Também, né? Você tem que conquistar o cliente. Que é então, diferente. Que é diferente, né? Com ali certeza. não, te dava uma tarefa, você tinha que sair e executar a tarefa. Se tivesse alguém na sua frente... ia ser derrubado. E agora não, né? Você precisa passar por aquele processo de conquistar o cliente, convencer o cliente, né? Fazer toda aquela dança da venda e tudo mais. Com certeza, mas é legal, é divertido, assim, você ter esses desafios, né, na nossa vida profissional. E eu falo assim, a gente vai virando mais completa cada vez que a gente tem que se reinventar, né? Se qualificar mais, se preparar para os desafios aí que a gente tem na vida profissional. Então é isso. Muito obrigado, Marcela. Obrigada a você. Pela conversa, foi um prazer enorme te receber aqui no Papo de Autoridade. Espero que você venha mais vezes. A ARC está sempre à disposição. Para quem não sabe, a ARC está aqui no Shopping Goiabeiras, no 2º piso, na frente da Bodytech. Você treina aqui, né? Treino. Está aqui na frente da Bodytech e a gente está aqui à disposição para fazer um podcast, para gravar seus vídeos, produzir uma estratégia de marketing para você e te ajudar nos seus desafios no digital. Valeu, amiga. Valeu, obrigada. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente.